Olá, educandos online, estamos aqui para mais uma lista de exercícios, hoje sobre racionalismo e empirismo. Questão 1, e é uma questão bem direta, tendo por base o método cartesiano da dúvida, é correto afirmar que... Então, nós já começamos aqui com essa questão bem direta sobre o método cartesiano, que é de René Descartes. E logo no item A, nós temos a resposta já da nossa questão. Este método visa a remover os preconceitos e opiniões preconcebidas e encontrar uma verdade indubitável. O grande objetivo de René Descartes era chegar até um conhecimento indubitável, um conhecimento seguro, verdadeiro, que não pudesse ser posto em dúvida, que não deixasse margem para se duvidar. Então, esse é o objetivo do método cartesiano da dúvida, ou dúvida metódica. Item B. Ao engendrar a dúvida hiperbólica, o objetivo de Descartes era provar que suas antigas opiniões, submetidas ao escrutínio da dúvida, eram verdadeiras. Não. Descartes quer o quê? Remover tudo que ele aprendeu antes e que não tem segurança para chegar até esse conhecimento inabalável. Item C. A dúvida hiperbólica é engendrada por Descartes para mostrar que não podemos rejeitar como falso o que é apenas dubitável. Pelo contrário, ele vai dizer o quê? Que se é dubitável, então não pode ser verdadeiro. Eu não posso aceitar algo que deixe margem para dúvida. Item D. Só podemos dar assentimento às opiniões respaldadas pela tradição. Não. A tradição precisa ser colocada em dúvida, questionada, para se chegar até um fundamento inabalável, um fundamento seguro. Item E. A dúvida metódica surge no espírito humano involuntariamente. Não. Aqui a dúvida é algo voluntário, é algo consciente de Descartes para chegar até um conhecimento verdadeiro, até um conhecimento seguro, indubitável. Questão 2. Vamos lá na pergunta. A regra geral que orientará Descartes na busca de novas verdades é: qual é essa regra geral que faz parte do método dele? É amplamente conhecido na história da filosofia como Descartes coloca em dúvida, isso aqui é importante, coloca em dúvida todo o conhecimento até encontrar um fundamento inabalável, uma espécie de princípio de reconstituição do conhecimento. Neste processo, Descartes elege uma regra metodológica que o orientará na busca de novas verdades. Essa regra fundamental, gente, está em qual item? Item A, a possibilidade do mundo externo. Não, Descartes, quando ele duvida, ele coloca em dúvida, inclusive, a existência do próprio mundo. O próprio mundo, a realidade externa ao seu redor é posta em dúvida. Item B, a possibilidade de unirmos corpo e alma. Ele concebe os dois como separados. Mas isso aqui não é a regra que vai ajudar a chegar ao conhecimento verdadeiro. Item C, a clareza e distinção. Essa sim é a regra. O conhecimento só pode ser aceito como verdadeiro se ele for claro, evidente, distinto. Se ele deixa qualquer margem para eu duvidar, eu não posso aceitá-lo como verdadeiro. Item D, a certeza dos juízos matemáticos. Não, até os juízos matemáticos vão ser colocados em dúvida nos argumentos que ele vai usar. Item E, a ideia de que o corpo e a alma são entidades distintas. Ele os concebe como entidades distintas, separadas. Mas isso não é fundamental para chegar até o conhecimento verdadeiro. Então, o item correto, item C. Questão 3. A pergunta lá embaixo diz: com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de David Hume, é correto afirmar. Então, aqui nós estávamos em Descartes, um racionalista, agora nós vamos ver um empirista. Certamente, temos aqui ao menos uma proposição bem inteligível, se não uma verdade, quando afirmamos que, depois da conjunção constante de dois objetos, por exemplo, calor e chama, peso e solidez, unicamente o costume nos determina a esperar um devido ao aparecimento do outro. Parece que esta hipótese é a única que explica a dificuldade que temos de, em 1000 casos, tirar uma conclusão que não somos capazes de tirar de um só caso, que não discrepa em nenhum aspecto dos outros. A razão não é capaz de semelhante variação.
As conclusões tiradas por ela, ao considerar um círculo, são as mesmas que formaria examinando todos os círculos do universo. Mas ninguém, tendo visto somente um corpo se mover depois de ter sido impulsionado por outro, poderia inferir que todos os demais se moveriam depois de receber impulso igual. Portanto, todas as inferências tiradas da experiência são efeitos do costume e não do raciocínio. Então, vejamos aqui as alternativas. Item A. A razão para Hume é incapaz de demonstrar proposições matemáticas, como, por exemplo, uma proposição da geometria acerca de um círculo. Não, Hume não diz isso. Ele só diz que a razão ela não vai afirmar nada sobre um círculo se ela só viu um. Né? Ninguém ousa afirmar se só tivesse analisado um único círculo. Item B. Hume defende que todo tipo de conhecimento matemático ou experimental é obtido mediante o uso da razão e pode ser justificado com base nas operações do raciocínio. Não. Hume não vai falar da razão, lembrando que Hume é empirista, então ele vai falar de experiência. Item C. É necessário examinar um grande número de círculos de acordo com Hume para se concluir, por exemplo, que a área de um círculo qualquer é igual a π, multiplicado pelo quadrado do raio desse círculo. A gente poderia até considerar esse item aqui, mas esse não é o foco principal do Hume nesse texto. Item D. Hume pode ser classificado como um filósofo cético, no sentido de que ele defende a impossibilidade de se obter qualquer tipo de conhecimento com base na razão. Faz sentido também, mas também não é o item que melhor satisfaz essa questão. Eu não posso chamá-lo de cético apenas porque ele não confia na capacidade da razão de conhecer. Item E. Segundo Hume, somente o costume e não a razão pode ser apontado como sendo responsável pelas conclusões acerca da relação de causa e efeito, às quais as pessoas chegam com base na experiência. Esse é o nosso item correto. Para Hume, nós concluímos determinada causa porque nós estamos acostumados a ver os eventos se repetirem. Ah, você chegou perto da chama e sentiu calor. Você fez isso repetidas vezes e todas as vezes sentiu calor. Então você conclui o quê? Que a chama gera calor. Então a causa e efeito que você percebe, na verdade é fruto o quê? Desse hábito, desse costume de sempre se aproximar e perceber a mesma reação. Então, item correto, item E. Questão 4. De acordo com o texto, é correto afirmar que para Hume, vamos ver aqui o texto do Hume. Embora nosso pensamento pareça possuir esta liberdade limitada, verificaremos através de um exame mais minucioso que ele está realmente confinado dentro de limites muito reduzidos e que todo o poder criador do espírito não ultrapassa a faculdade de combinar, de transpor, aumentar ou diminuir os materiais que foram fornecidos pelos sentidos e pela experiência. De acordo com o texto, item A. Os sentidos e as experiências estão confinados dentro de limites muito reduzidos. Basta você ler o início atento que você vai perceber que quem está confinado é a razão na visão do Hume. A razão é limitada, ela está confinada dentro de limites muito reduzidos. Item B. Todo conhecimento depende dos materiais fornecidos pelos sentidos e pela experiência. Isso aqui está no final do texto, bem claro. A faculdade, todo poder criador do espírito não ultrapassa a faculdade de combinar, de transpor, aumentar ou de diminuir os materiais que nos foram fornecidos pelos sentidos e pela experiência. Então, o conhecimento vem da onde? Dos sentidos e da experiência. Item C. O espírito pode conhecer as coisas sem a colaboração dos sentidos e da experiência? Não, a gente acabou de ler que ele depende da experiência. Item D. A possibilidade de conhecimento é determinada pela liberdade ilimitada do pensamento. O pensamento não tem liberdade limitada, está logo aqui na primeira linha. Item E. Para formar as ideias, o pensamento descarta os materiais fornecidos pelos sentidos, de forma alguma. Ele diz o quê? Que tudo que a razão afirma, ela depende do que ela recebeu dos sentidos. Então, o nosso item correto é o item B. Questão 5. De acordo com o texto dos conhecimentos sobre causalidade em Hume, que nós vamos focar na causalidade,
é correto afirmar. Para Hume, portanto, a causalidade resulta apenas de uma regularidade ou repetição em nossa experiência de uma conjunção constante entre fenômenos que, por força do hábito, acabamos por projetar na realidade, tratando-a como se fosse algo existente. É nesse sentido que pode ser dito que a causalidade é uma forma nossa de perceber o real, uma ideia derivada da reflexão sobre as operações de nossa própria mente e não a conexão necessária entre causa e efeito, uma característica do mundo natural. De acordo com o texto, item A, a experiência prova que a causalidade é uma característica do mundo natural. Nós acabamos de ler aqui no final que ela é o que? Uma característica derivada da onde? Da nossa própria mente e não do mundo natural. Conhecimento das relações de causa e efeito decorre da experiência e do hábito. Esse é o item que satisfaz. É o mesmo que nós já refletimos na questão anterior. Hume acredita o quê? Que de tanto você ver um evento se repetir, você acaba concluindo que um é causa de outro, da junção aí de eventos. Item C. A simples observação de um fenômeno possibilita a inferência de suas causas e efeitos. Não. Não é a simples inferência, já que ele disse que não existe a relação de causa e efeito. Item D. É impossível obter conhecimento sobre a relação de causa e efeito entre os fenômenos. E aí Hume vai nos dizer o quê? Que não existe essa relação de causa e efeito. É o que ele já nos afirma aí. Item E. O conhecimento sobre as relações de causa e efeito independe da experiência. De modo algum, né? Se existisse, mas ele diz o quê? Que isso é um modo da mente de olhar para a realidade. E nós achamos que conhecemos causa e efeito porque nós observamos e vemos, sentimos, percebemos as coisas se repetirem. Nosso item correto aqui é o item B. E assim nós finalizamos essa lista de questões. Você pode baixar a lista aí na descrição do vídeo. Deixe seu like aí para nos ajudar. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E grata aí pela sua atenção. Até o nosso próximo vídeo com mais uma lista de exercícios.